Citar Machado de Assis já é uma honra tremenda, né? Estar aqui hoje na Academia Brasileira de Letras é um marco para mim como artista, é um marco para o nosso projeto. Estamos fazendo um mural de mais ou menos 21 metros de altura por 8 de largura. A pesquisa, quando ela chegou, né, por parte do Pedro, eu já olhei assim o material, eu imaginei início, meio e fim, né? Então você tem a vida e a trajetória dele e a morte dele, né? Pintar Machado de Assis, que não é só considerado o maior nome da nossa literatura e de toda e qualquer literatura mundial, mas também foi uma figura que soube retratar o Rio de Janeiro da sua época como ninguém, né? O Machado de Assis foi um grande cronista, foi um grande contista, mas também foi tradutor, também como tipógrafo, foi reconhecido até hoje como patrono da imprensa brasileira. O M, por exemplo, ele tem destaque porque isso me tocou muito, eu achei fundamental. Eu costumo não escrever nos trabalhos ou não ter letras ou palavras, né, tão em evidência como nesse trabalho aqui. A palavra se tornou uma imagem fundamental na estrutura desse trabalho. Quando a gente traz esses elementos mais históricos, por exemplo, tem uma representação da suposta casa onde ele morou, na ladeira do Livramento. Tem uma imagem dele criança vendendo doce. O Machado não era só um grande entusiasta do xadrez, mas ele usava muito das linguagens de estratégia de xadrez nos escritos dele. A gente colocou o Machado negro ganhando do Machado branco e dando um checkmate, né, nessa versão racista que tentou embranquecer o maior escritor brasileiro de todos os tempos, que era um homem negro carioca da ladeira do Livramento. Quando a gente fala de negritude, não tem como a gente não falar de candomblé. O vermelho ele cruzou o meu caminho por conta da encruzilhada mesmo, assim, né? Então comecei a entender que ele poderia estar como fundo meia tinta, então substituo o laranja pelo vermelho. Digamos que Exu abre o caminho de todos os meus murais a partir de então. Eu penso em Machado de Assis como Exu exatamente do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista filosófico de produção de conhecimento, em que Machado de Assis nos oferece uma encruzilhada de possibilidades de saberes, né? Machado, para além de um excelente escritor, também um excelente leitor que estava devorando a vida cotidiana, a vida suburbana, a vida da classe negra e trabalhadora do Brasil, observando, fazendo leituras de mundo, leituras de livros, de referências. Então Machado traz em si aí uma complexidade, uma multiplicidade de conhecimentos que são muito importantes para a gente, né? E para mim Exu é isso, Exu é um princípio de dinamismo, de comunicação, de conhecimento. É o conhecimento em movimento, é o conhecimento dinâmico. Eu me sinto honrado de estar continuando parte do legado dele. Fazer essa representação para que as pessoas consigam entender que o quanto que ele representou, inclusive para o nosso povo, que é o povo negro, né? O Machado de Assis, ele transcende o mundo literário e transcende também essa ideia unânime de um grande literato, né? Ele era uma figura completa, intelectual, e que a gente pretende, através do muro, reafirmar pela milésima vez a negritude de Machado de Assis. Machado de Assis foi e é, né, o dono desse espaço. A Academia Brasileira de Letras é a casa de Machado de Assis.